Então, vamos lá, gente. Hoje nós estamos aqui para a palestra LGPD e seus impactos na advocacia. Os palestrantes serão a doutora Roseli Gomes Martins, currículo dela, advogada formada pela Faculdade Católica de Santos, atualmente Unisantos. Fotografia aqui está teu nome. Você vai ver. E o Leandro está aqui, ó. Vou ligar porque tem... Peraí, que tivemos aqui um... Então, gente, agora eu consegui mutar a todos. Então, vamos começar de novo. Então, hoje estamos aqui reunidos para ouvirmos um pouco a palestra sobre LGPD e seus impactos na advocacia. Os palestrantes serão a doutora Roseli Gomes Martins, advogada, formada em 1977 pela Faculdade Católica de Direito de Santos, Unisantos, especializada em Direito e Processo do Trabalho, diretora de Ética e Prerrogativas da ATS e relatora do TED 14 OAB São Paulo. Dr. Leandro Rios Baquedano, advogado, bacharel em Direito pela Faculdade Católica de Santos, Unisantos, pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela Faculdade Damásio de Jesus, membro da Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital. Dr. Matheus Gomes Martins Coelho, advogado, bacharel em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela EPD, pós-graduado em Direito Digital e Proteção de Dados, membro da Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, profissional certificado pela EXIN em Privacidade e Proteção dos Dados, membro da Comissão de Direito Digital de Santos e Contagem, Minas Gerais. Então, a todos uma ótima palestra. Doutora Roseli, passo para você a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo prestígio que vocês estão nos concedendo, mas a ideia aqui não é ficar discorrendo muito tecnicamente e me alongando muito, porque o Dr. Leandro e o Dr. Matheus darão para vocês muitas situações interessantes da LGPD e aplicada à advocacia. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, ela nos traz a finalidade a proteção de dados pessoais. E a proteção de dados pessoais ela é muito importante, ela é essencial para a proteção de todos esses informes que nós temos que passar ultimamente através dos processos, dessas transmissões online que nós temos dia a dia na nossa advocacia, e também dos nossos dados pessoais, que nós temos que proteger. Com todo esse avanço tecnológico que nós tivemos, ampliação das estruturas, da banda larga, em tese, né? Antigamente sim, mas hoje o barateamento do custo dos dispositivos, né, eletrônicos foi nos permitindo a maior integração e foram abertos muitos campos para a advocacia. Estão me ouvindo? Acho que sim. E dessa forma, nós temos nossos dados e dos nossos clientes, consequentemente, ficaram mais expostos, né? E assim sendo, nós advogados temos que ter noção da nossa responsabilidade em relação à proteção dos nossos e dos dados dos clientes.
E essas são as considerações trazidas pela LGPD e por outras regulamentações quanto a essa privacidade de dados, nos faz remeter a uma cautela muito maior quando nós temos o atendimento ao cliente em relação ao consentimento que eles nos passam, que tem que ser expresso para esse uso de dados, porque são dados muito pessoais e são documentos que são transmitidos para os tribunais e que devem guardar confidencialidade, devem ser preservados. E também temos que preservar esses dados durante o curso do processo e, principalmente, a forma como eles serão descartados. De forma que algumas ideias para nós protegermos os dados, os nossos e dos clientes, são nós usarmos dispositivos ou aplicativos de softwares originais, nós temos que usar antivírus, a atualização desses aplicativos constantes, né, um bom antivírus, e outras ferramentas que os doutores melhor detalharão para vocês. E de forma que tanto nós, advogados, como qualquer empresa que a gente preste serviços ou assessoria, se elas não estiverem adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, elas sequer terão condições de ter contato com outras empresas que já estão adequadas há muito tempo, principalmente no exterior, que a Lei Geral de Proteção de Dados, que já na Europa é GDPR, ela já está em vigor desde 2018. E aqui eu trago um motivo de insegurança jurídica que nós temos na nossa legislação. A nossa legislação deveria entrar em vigor em agosto agora de 2020. Mas nós temos uma medida provisória, que é a 959 de 2020, que ela prorrogou essa vigência até maio de 2021. Todavia, se essa medida provisória não for votada até agora, de 27 de agosto de 2017, ela perderá sua validade e a Lei Geral de Proteção de Dados terá sua vigência a partir de 16 de agosto de 2020. Então, vejam vocês a insegurança jurídica que nós vamos enfrentar se o Congresso Nacional não votar a medida provisória. Na verdade, a gente tem uma lei que, em tese, vai entrar em vigor em maio do ano que vem, mas se não for votada a medida provisória, vai entrar em vigência a partir do dia 16 de agosto, e a maioria das empresas ainda não estão adequadas. Então, em princípio, era isso que eu teria que falar para vocês. Agora eu vou passar para o doutor Leandro, que ele vai especificar melhor todos os implementos da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Agradecer à doutora Roseli a introdução. Primeiramente, só agradecer aí a ATS pelo convite. Me sinto aí honrado para estar fazendo parte aí no dia de hoje pela palestra. Espero poder passar um pouquinho, tá? Como a doutora Roseli colocou, a intenção nossa aqui não é esgotar o tema, né? Mas sim colocar um pouquinho para vocês do que é, né? O que vai trazer a LGPD, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos apresentar. Bom, vamos lá. Então, vamos começar primeiro, né? Explicar, né, o que é a LGPD. Né? Então, como a doutora Roseli colocou, a LGPD, né, é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Ela foi sancionada em agosto de 2008. Ela é a Lei 13.709 de 2018. Desculpa. Então, com a da lei, o Brasil tem 20 países que vão possuir
tá, uma lei específica para a proteção de dados. Tá? A LGPD ela foi baseada no GDPR, né, que é o General Data Protection Regulation, que é a lei, vamos por assim, que a União Europeia criou na época para trabalhar sobre a questão da proteção de dados. Então, a maioria desses países, né, dos 120 países aí que possuem essa lei de proteção de dados, elas estão mais ou menos, né, em consonância com o GDPR. Tá? Para a gente poder, antes de eu entrar, a gente começar a explicar, né, dessa questão da LGPD, é importante a gente colocar aqui para vocês as figuras, né, que a lei traz, né, o que é proteção de dados, quem são as pessoas que a lei traz, tá? E qual é a sua aplicação. Vamos primeiro para as figuras, né? Então, o que são os dados pessoais? Então, o artigo 5º da lei, ele traz aí o que é dado pessoal. Então, dado pessoal é toda a informação relacionada aí à pessoa natural, seja ela identificada ou identificável, tá? O dado pessoal ele pode ser sensível, que é aquele dado pessoal que fala sobre a origem racial ou étnica, a convicção religiosa, opinião política, as filiações aí seja de sindicato ou organizações aí de caráter religioso, filosófico, político, e também as questões referentes à sua saúde, vida sexual, genética e biométrica. Existe também aí o dado anonimizado, que é o que diz relativo ao titular que não possa ser identificado, tá? Considerando aí uma utilização básica, né, de meios técnicos e razoáveis para a gente conseguir identificá-lo, tá? E onde guarda-se, né, na verdade, tudo isso é o banco de dados, que é um conjunto, né, estruturado aí de dados pessoais, estabelecidos aí podendo ser em um ou em vários locais, tá? Com um suporte eletrônico ou físico. Deixa eu só girar para cá. No caso das pessoas, tá? Então, o titular, ele é toda aquela pessoa física, tá? A quem se referem os dados pessoais. O controlador, ele pode ser a empresa ou uma pessoa física que vai coletar esses dados e tomar todas as decisões em relação à forma e à finalidade do tratamento dos dados. É ele que vai escolher, na verdade, qual é o fim, tá, que vai ser destinado. E ele é o responsável para como os dados são coletados, para quais serão utilizados e para quanto tempo eles vão ser armazenados. Temos aí também o operador, que é a empresa ou a pessoa física que realiza o tratamento e o processamento desses dados pessoais, sobre ordens aí do controlador, e o encarregado, que é a pessoa física indicada pelo controlador, que vai atuar como um canal, né, de comunicação entre as partes, o controlador, os titulares e a autoridade nacional. Depois eu falo um pouquinho mais sobre essa autoridade nacional, tá, que é a ANPD. Além de orientar, né, os funcionários do controlador sobre as práticas de tratamento de dados, tá? Então, basicamente, essas são, né, as pessoas, né, a estrutura que a LGPD ela traz para poder estar colocando, né, a lei, vamos por assim, de uma forma mais funcional. Quanto à aplicação, né, então, a LGPD ela vai se aplicar às empresas, elas podem ter estabelecimento no Brasil ou, né, ou oferecerem produtos e serviços ao mercado brasileiro. Elas vão coletar, né, as empresas coletam e tratam os dados de pessoas que estejam no país. Eu coloquei esse infográfico só para vocês entenderem que, assim, uma dúvida que geralmente as pessoas têm se é relevante, né, para as empresas terem aí, se tem sede no país, os dados estarem localizados também no país, a nacionalidade, né, do titular dos dados também ser do país. Então, não tem essa relevância, tá? Não precisa ter o país, não precisa ser sede da empresa, não tem essa localização dos dados também não tem essa nacionalidade dos titulares de dados. Acho que é uma forma bem simples de poder explicar para vocês, tá? A parte da aplicação. Vamos agora só para a parte da responsabilidade. Então, a responsabilidade, ela é tratada nos artigos 42 e 43 da LGPD, tá? Que, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui.
que ele vai explicar, na parte lá, o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade ou de tratamento de dados pessoais, causarem outro dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, o operador responde solidariamente pelos dados causados pelo tratamento, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções listas do controlador, em hipótese que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43. Então, o artigo 42, ele, basicamente, ele vai tratar sobre toda essa parte da estrutura da LGPD, tá? Dessa parte do controlador, dessa parte do operador. Por isso que eu trouxe para vocês, de uma forma inicial, quem são, né, os operadores e quem são os controladores. Acho que sim, fica muito mais fácil, né, entender e mais ou menos ter uma ideia do que pode vir pela frente. Tá? Vamos voltar aqui. Bom, eu trouxe só como exemplo, tá? Como advogado, né, trouxe exemplo aí os escritórios de advocacia. A gente tem aí a questão, né, do artigo 25 do Código de Ética e Disciplina da OAB, né, a questão do sigilo profissional, tá? A maioria das pessoas, não sei, né, se todos aqui têm esse conhecimento, né, a gente tem esse sigilo profissional que a gente não pode estar divulgando, né, as informações dos clientes, né, salvo aí sobre ordem judicial, né, ou sobre, né, perigo iminente. Então, a gente pode entender, tá? A justiça, na verdade, tem entendido que os dados pessoais, tá, podem ser caracterizados também, né, aí como uma confidência, né, do cliente, né, do advogado com o cliente, tá? Então, a justiça entende que não pode haver essa quebra. Então, não pode haver passar essas informações. O grande pilar, gente, da LGPD, tá, é o consentimento. Tá? Hoje em dia, a gente não pode fazer nada sem o consentimento da outra pessoa. Então, para todos os dados que as empresas ou tudo que a gente hoje rodeia, né, que a gente tem de aplicativos e tudo mais, eles pedem, né, o consentimento. Então, aí, por exemplo, saiu, acho que no dia de ontem, né, o dia 21, saiu no dia de ontem, uma normativa do Facebook, que ainda agora eles estão, né, como a doutora Roseli colocou, ainda não está em vigência, né, a LGPD, mas algumas empresas já estão entrando, né, no escopo aí da LGPD e já estão se enquadrando nas diretrizes. Então, eles já estão colocando agora um pedido de autorização para poder coletar esses dados. Então, quando a gente acessa uma plataforma, ele vai aparecer no campo embaixo se você consente, né, em estar que a empresa colete os seus dados, eles explicam para quais dados que eles vão estar coletando e qual fim que ele vai ser destinado, e se você consentir, automaticamente eles vão estar ali coletando esses dados e vão estar passando. Então, aí a gente vai vendo o quanto a LGPD, né, ainda não em vigor, mas eles já estão colocando aí algumas coisas em prática para conseguir aí, na verdade, proteger, né, proporcionar essa proteção dos dados às empresas, né, às pessoas de forma geral. Bom, e quanto às pessoas, né, o artigo 2º da LGPD e o artigo 7º, basicamente, né, coloca isso que eu acabei de explicar, tá? Então, a parte das pessoas, né, no tratamento pessoal, também entra, né, é previsto nesses 2 artigos da LGPD. Vamos voltar aqui. Então, só para a gente aí poder finalizar aí minha parte, a gente não ficar com muito tempo, qual é, né, a conclusão que a gente pode chegar? Né? A LGPD, portanto, ela visa, né, prevenir, né, e diminuir esse risco do uso de indevido ou de eventuais brechas, né, da segurança que ele exponha indevidamente os dados fornecidos pelos titulares. Hoje, gente, de uma forma, né, que nem eu coloquei, de uma forma geral, tudo hoje é dado. Tá? Dado é hoje uma informação valiosíssima. Hoje a gente tem, né, aqui num celular, por exemplo, tudo que é de informação. Se eu vou pedir uma comida no iFood,
se eu vou para um local específico como Uber ou Cabify, tudo isso é um dado, tá? E isso as empresas coletam para a política. Então, se eu quero saber, por exemplo, eu sou dono de uma empresa e eu quero saber se naquela região onde eu vou atuar, as pessoas pegam muito carro particular, né, o táxi, por exemplo. A ter acesso a esse banco de informações é muito importante. Então, a LGPD ele vai colocar, na verdade, uma barreira, né? Assim, ele vai, como é que eu posso dizer assim, ele vai trabalhar, né, com uma que não seja criado um risco, né, para a pessoa titular do dado, para que seu dado, por exemplo, não vá para uma pessoa estranha, né, para uma empresa estranha, como, por exemplo, acho que a maioria aqui das pessoas já foi alvo, né, você às vezes está no teu e-mail ou no teu telefone e você recebe uma ligação indesejada de uma empresa, de um banco, por exemplo, ou de uma outra empresa que você nunca teve contato, né? Geralmente a gente recebe esse tipo de ligação de banco, né? Nunca fui correntista do banco X, mas eu recebo esse tipo de ligação aí oferecendo produtos, serviços, enfim, sobre qualquer tipo de coisa. Então, o que basicamente, né, a LGPD vai fazer é prevenir, né, esses riscos, né, de uso indevido dos dados e vai colocar essas diretrizes. Eu deixei para o final essa parte da NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui a doutora Roseli colocou, ela ainda não foi criada, tá? Ela foi criada, assim, né, de uma medida provisória, mas ela ainda não está em vigor, tá? A gente ainda com essa questão, acho, da pandemia e tudo mais, o governo ainda está estudando os membros que vão estar fazendo parte. Não serão só membros, serão advogados, membros ligados realmente a essa parte de proteção de dados. Então, isso ainda não está em vigor. A doutora Roseli acho que já colocou nessa questão da MP 959, então, ainda não tem também essa questão das multas, né? A multa hoje, tá, só para vocês terem uma noção, por descumprimento, ela vai variar de 2% do faturamento bruto, tá, da empresa, podendo chegar até 50 milhões, isso por infração, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Eu coloquei isso de uma forma bem rápida, um panorama bem geral. É um tema bem extenso, porque envolve não só a parte de dados, né, a parte tecnológica, mas também a parte do direito. Então, eu vou deixar aqui só os meus contatos. Quem quiser depois entrar em contato, quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu estou aí ao dispor. Tá? Vou passar aí a palavra ao doutor Matheus. Vamos continuar aí direitinho. Boa noite, tudo bem? Todos me ouvem bem? Então, essa palestra sobre LGPD, né? A doutora Roseli e o doutor Leandro falaram sobre a lei, né? Foi vários pontos muito bem explicados, né? Mas eu acredito que a grande maioria dos advogados tem a dúvida, né, da parte prática da LGPD, né? Como é que isso funciona na prática? Fala-se muito em segurança, exclusão de dados, né? Mas na prática, como é que funciona isso? Né? Quais são os meios efetivos para nós estarmos adequados, né, à LGPD e tantas outras legislações referentes à proteção de dados e à privacidade, né? Então, por isso que eu decidi falar sobre criptografia, né? Dar noções introdutórias, claro, né? E eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu tenho um slide. Todos estão vendo? Tá. Primeiro de tudo, né? Eu vou tentar explicar da maneira mais clara possível o que é criptografia, para que serve, a sua importância. Vou tentar dar alguns exemplos, né? E, claro, no final a gente vai estar aberto a dúvidas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa, eu vou tentar responder no final.
Primeiro de tudo, afinal, né, o que é criptografia? Aqui uma definição simples, né? A ciência de escrever mensagens de forma cifrada ou em código. O que isso quer dizer? Criptografia nada mais é do que um embaralhamento de informações. Você pega uma informação que você quer esconder e você embaralha isso utilizando algum tipo de técnica. A criptografia não é uma ciência nova, tá? É uma ciência antiga, né? Na Idade Média já se fazia uso da criptografia, né? E um dos exemplos mais clássicos e mais fáceis de explicar que eu posso trazer para vocês é a cifra de César, né? Aposto que todo mundo já fez isso aqui na escola ou em algum momento da vida, né? Já se deparou com esse tipo de cifragem, que é o simples deslocamento do alfabeto, né? Para esconder uma mensagem. Então, vamos supor, se eu quisesse escrever a mensagem "te amo", utilizando a cifra de César, bastaria eu andar 3 posições para frente de cada letra. O T se transformaria em W, o E em H, o A em D, e assim respectivamente, até que nós obtivéssemos essa mensagem aqui. WHDPR. Qualquer pessoa que não conhecesse o método criptográfico, em tese, não conseguiria ler essa mensagem, né, em texto claro, né? E a criptografia é justamente isso, né, para prevenir que terceiros não autorizados tenham acesso àqueles dados, né? É o que nós chamamos de confidencialidade, princípio da confidencialidade. Por que a gente criptografa dados? Para que terceiros não autorizados não tenham acesso a esses dados. Como eu disse, para que serve? Proteger arquivos, fotos, áudios, vídeos, comunicações, senhas, dados e informações de um modo geral. Qualquer tipo de informação é passível de criptografia, certo? Seja um vídeo, um dado, conversas, fotos, arquivos, uma pasta. Você pode criptografar qualquer tipo de coisa. Eu posso criptografar somente arquivos digitais? Não, você pode criptografar arquivos impressos, por exemplo. Um exemplo básico seria usando a cifragem de César. Você imprime aquela mensagem usando a cifragem de César, está criptografado. Qualquer pessoa que pegar aquele papel e tentar ler aquilo, via de regra, não vai entender nada, né? E qual a importância da criptografia? Na LGPD, a segurança das informações é trazida como um princípio, né? E desse raciocínio, como o próprio nome já diz, o princípio, né? A gente tem que sempre partir do princípio que os dados estão seguros, certo? E um dos métodos mais eficazes de segurança de dados é a criptografia, né? Eu trago aqui a letra da lei, né? Segurança é definida como utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Ou seja, aqui a LGPD define segurança como uma utilização de medidas técnicas aptas a proteger. Ou seja, vamos supor que você tenha vários documentos impressos, certo? O simples fato de você colocar esses documentos dentro de uma pasta em cima da tua mesa, você não está protegendo esses arquivos. Qualquer pessoa, mesmo que de maneira descuidada, ela tem acesso àquelas informações, àqueles documentos. Às vezes são documentos com dados médicos, dados sensíveis, que podem gerar algum tipo de discriminação. Então, a medida tem que ser apta a proteger os dados pessoais, certo? Seria, numa analogia,
seria a mesma coisa que você colocar um segurança na porta da frente da tua casa e deixar a porta de trás aberta. Aquele segurança está fazendo algum efeito? Nenhum, certo? Então, aqui, como princípio, nós temos que tratar os dados, nós temos que dar segurança para esses dados. E aqui, evoluindo no conceito de criptografia, né, nós temos que entender o que são chaves simétricas e assimétricas. As chaves simétricas são chaves iguais, tanto para criptografar quanto para descriptografar os dados. Imagina numa situação, na cifragem de César, a chave que eu usei para criptografar os dados foram deslocar o alfabeto 3 letras para frente, certo? No caso da pessoa que for querer ler essa mensagem, né, o destinatário da mensagem, ele vai precisar saber essa chave criptográfica. Porque senão ele não vai ter acesso à mensagem. E qual o perigo disso? Do mesmo jeito que você tem o perigo da interceptação da mensagem, e por isso que ela é criptografada, no caso de chave simétrica, você também teria que enviar a chave para descriptografar, e ela também teria os seus riscos de interceptação, né? Daí desenvolveu-se o conceito de chaves assimétricas, que é quando nós temos chaves públicas e privadas, que são senhas diferentes e senhas iguais para criptografar e descriptografar, né? E aqui eu mostro um exemplo prático para vocês, né? Vocês conseguem enxergar a seta do mouse? Tá. Vamos supor numa situação em que você queira enviar um e-mail, tá? Vamos utilizar a situação do e-mail como exemplo. Para você acessar o teu e-mail, você tem uma senha, certo? Quando você acessa lá o Hotmail, por exemplo, você tem a tua senha. Você escreve o e-mail, você escreve o teu e-mail, e o algoritmo criptográfico seria a chave pública da outra pessoa, que é o e-mail. Então, vamos supor que eu queira mandar um e-mail para o Dr. Leandro. Eu uso a minha chave criptográfica, eu entro no meu e-mail, certo? Eu uso a chave pública do Dr. Leandro, que é o e-mail dele, e clico lá em enviar. A partir do momento que eu envio, esse texto é criptografado, certo? Nos servidores lá da Hotmail, e fica lá, esperando para ser descriptografado. Quando o doutor Leandro acessa o e-mail dele, usando a senha do e-mail dele, que ninguém tem, ele descriptografa esse e-mail. A criptografia nada mais é do que isso. O funcionamento de chaves assimétricas públicas e privadas nada mais é do que isso. Eu uso a chave pública de uma pessoa para criptografar a mensagem e ela com a chave privada dela para descriptografar e ter acesso. Quando eu digo mensagem, o conteúdo dos dados pode ser uma foto, um vídeo, um áudio, qualquer coisa, né? Um arquivo em PDF, qualquer coisa, né? E quando a gente trata de criptografia, né, nós temos que ter em mente 3 princípios: o da confiabilidade, da integridade e da autenticidade. O da confidencialidade eu já expliquei, né, que é o embaralhamento dos dados. A criptografia ela faz o embaralhamento dos dados. E o da integridade funciona com o que nós chamamos de hash criptográfico, né? E aqui eu tenho um exemplo. Aqui está sendo enviada uma mensagem em texto pleno, ou seja, quando eu envio uma mensagem, esta mensagem, olá, tudo bem? Com essas características, eu tenho esse resumo criptográfico. Ou seja,
qualquer momento que eu usar um sistema de criptografia, existem vários sistemas de criptografia. Aqui eu vou dar um exemplo do SHA-256. Qualquer momento, sempre que eu usar esse tipo de que eu for criptografar essa mensagem, o resumo criptográfico vai ser esse. E quando o destinatário descriptografar, ele vai ter que obter exatamente a mesma mensagem. E aonde que entra a integridade? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas, por exemplo, principalmente em fóruns de segurança, ou quando você vai fazer o download de algum arquivo, por exemplo, a imagem do Kali Linux, né? Eles fornecem o hash criptográfico. Por quê? Existe a possibilidade de eu mandar um arquivo, no meio do caminho esse arquivo pode ser interceptado, e quando chega ao destinatário, pode ter sido feita alguma mudança com intenções maliciosas. E nesse site, geralmente, eles disponibilizam o hash criptográfico para você poder fazer a comparação da integridade do arquivo. E aqui, já que eu estou compartilhando a minha tela, deixa eu mostrar para vocês aqui. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Se eu quiser criptografar um texto, por exemplo, hoje é dia 21, o resumo criptográfico vai ser esse aqui. Sempre. Vocês podem tentar isso na casa de vocês. Agora, se eu colocar uma vírgula aqui, ó, já mudou completamente o hash criptográfico. Ou seja, isso serve para a gente testar a integridade. Se eu te mandar uma mensagem, hoje é dia 21, e eu te falar o destinatário, o hash criptográfico é esse aqui. Se você receber uma mensagem que o hash criptográfico seja esse aqui, você sabe que aquela mensagem, que a transmissão já não houve integridade na transmissão. E tudo bem. E qual é a segurança disso aqui? Hoje em dia, quando nós falamos em segurança criptográfica, de chaves assimétricas e hash criptográfico, é feito um cálculo matemático, né, que ele é rápido para ser feito e computacionalmente impossível para ser desfeito. E aí eu trago um exemplo do cartão de crédito, né? Se vocês derem uma olhada aí no cartão de crédito de vocês, ele tem uma validade de mais ou menos 10 anos. Por que isso? Considerando o momento atual, o poder computacional atual, levaria, em média, milhares de anos para ser quebrada a criptografia do cartão de crédito de vocês. Por que a validade de 10 anos? Porque acredita-se que em 50 anos essa tecnologia vai evoluir e a criptografia que é usada hoje vai ser facilmente decodificada, certo? Então, só que daqui a 10 anos o seu cartão de crédito vai vencer, você já trocou, a tecnologia criptográfica já é outra, já evoluiu, e assim é mantido um padrão de segurança, certo? E só para terminar, só uma ilustração aqui, quando nós falamos em segurança, né? Sempre quando nós falamos, tem as senhas fortes e tudo mais, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês.
aqui um teste de password. Se eu colocar aqui um password 1, 2, 3, 4, uma tentativa de um ataque de tentativa e erro quebraria essa senha instantaneamente. Eu digitei aqui 1, 2, 3, 4. Se eu colocar a letra A, já sobe para 1 milissegundo. Se eu colocar a letra B maiúscula, já sobe para 1 segundo. Se eu colocar um cifrão, já sobe para 6 minutos. Agora, se eu colocar mais 3 letras, já sobe para 5 anos. Então, por que é importante as senhas longas com caracteres especiais, acentos, vírgulas e tudo mais? Justamente porque esses ataques de força bruta, eles trabalham com tentativa e erro até eles acharem um hash criptográfico, né? Porque é muito fácil você, por exemplo, interceptar um pacote de dado pedindo uma conexão no roteador com segurança WPA2, por exemplo. É muito fácil você interceptar esse pacote. Mas qual é a facilidade de quebrar essa senha? Vai do password, né, que está configurado a sua internet. Por isso a importância de senhas fortes, e tem tudo a ver com resumo criptográfico e criptografia, né? E era isso que eu tinha para falar, né? Qualquer coisa, eu tenho aqui meu LinkedIn, vocês podem ficar à vontade para me adicionar, quiser bater um papo, conversar, né? Eu tenho um Instagram profissional que eu falo sobre LGPD, eu faço algumas lives lá, né? Algumas interativas e tudo mais, e tem o meu e-mail. Caso os senhores tenham interesse, tá certo? E agora acho que a gente vai para as perguntas, né? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e vou mutar meu microfone. Aqui nós teve uma pessoa aqui que eu vi que levantou a mão durante a apresentação. Não sei se ela fez sem querer, porque agora já não está mais com a mão levantada. Tem aqui. Daniela Freire. Isso, foi a senhora. Pode falar. Não, pode falar com a Daniela primeiro, depois eu falo. Não, a senhora levantou primeiro a mão, pode falar. Eu não estava achando. Não tem problema, eu pensei que eu estava interrompendo a Daniela. Não, pode falar. Eu acho que, assim, os dois palestrantes colocaram muito bem os tópicos da legislação e a importância da criptografia. Mas a empresa ela tem que fazer uma aderência para se enquadrar a legislação antes de chegar até o direito, né? Até chegar a uma questão judicial, um fórum, uma multa, uma questão assim, que só então o advogado estaria envolvido. Antes disso, tem uma questão da empresa se adequar, se adaptar, ou aderência à legislação. Como vocês trabalham isso? Eu não sou advogada, eu trabalho com consultoria de gestão de projetos e gestão empresarial, por isso que a minha pergunta. Olha, eu vou falar rapidinho aqui, doutor Leandro e doutora Roseli. Eu fiz a implementação, né, da LGPD de uma empresa de ciência de dados, né? Eles trabalham com dados, dashboard, BI. E assim, tudo é feito por passos, né? A gente começa do básico. Primeiro, a gente faz a identificação dos dados, certo? A gente mapeia todos os dados, os processos, e depois a gente vai vendo as implicações da legislação, e é um estudo totalmente de caso a caso, né? Não existe uma fórmula, né? Existe é como qualquer processo, cada caso é um caso. Só que assim, a LGPD exige uma equipe multidisciplinar,
certo? O jurídico não vai resolver sozinho, assim como a área de TI não vai resolver sozinha, porque exige o marketing está envolvido, o RH, o financeiro, todas essas áreas tratam de dados, certo? Inclusive, se vocês se aprofundarem mais na LGPD, existem tópicos que, inclusive, a área de design, né, está envolvida nessa parte de proteção de dados, né? Então, assim, é multidisciplinar, é passo a passo e exige o estudo de cada caso concreto, certo? Vou passar a palavra para o doutor Leandro e para a doutora Roseli, caso eles tenham alguma complementação. Quer complementar, doutora Roseli? Pode falar, doutor Leandro. Aí, se nós damos o nome de compliance. Isso, é isso que eu ia falar agora. A questão, basicamente, né, gira em torno do compliance, né, como o doutor Matheus colocou. Num projeto, quando você implementa um projeto, qualquer projeto, é tudo feito um estudo. A maioria do pessoal, das empresas, na verdade, que eu já vi, não tem essa parte realmente de implementação da LGPD, é a questão de riscos. Tá? Então, é feito todo esse estudo, que o Dr. Matheus colocou, dessa parte do compliance, com várias áreas. Não é só uma área que fica responsável por toda essa questão, tá? São várias áreas, uma coisa realmente disciplinar. E o que ele vai, basicamente, ele vai fazer? Ele vai estudar realmente ali a empresa, do que se trata a empresa, e vai colocar ali os limites. Então, a parte de funcionários, a parte dos projetos, do que a empresa trabalha, como é que é a troca de informação, se é via e-mail, se não é, as reuniões, por exemplo, a gente vê hoje com a questão da pandemia, muitas empresas fazendo aí, realizando, né, reuniões online, seja, né, pelo Zoom, como é que isso é feito, né? Como é que isso é tratado? Isso pode, por exemplo, a gente aqui é uma empresa, né, nós somos uma empresa e eu estou aqui como funcionário da empresa e o meu diretor está do outro lado e a gente está passando um projeto da empresa e isso acaba furando para ir para uma concorrência, por exemplo. Então, tudo isso é passado pela LGPD, mas, assim, como todo projeto e como toda a lei de 2018, tá? Então, assim, como todo início, a gente tem realmente problemas ainda que enfrentar, a gente ainda tem essas questões ainda e tudo vai se adequando, na verdade, com o passar do tempo. Quer falar, doutora Roseli? Pode falar. É exatamente isso. Eu sou um profissional da área de projetos e compliance, como eu disse, e a gente percebe que as empresas ainda estão muito perdidas em como se adequar. As grandes já estão iniciando tudo isso com equipes multidisciplinares. Então, na verdade, a gente enxerga nas consultorias, que eu já trabalhei, já fiz 6 grandes projetos, são 4 profissionais, 4 disciplinas no mínimo que precisa para que a empresa se adapte, né? Então, não tem só a questão de compartilhamento de dados, é a gestão de clientes, de funcionários, e aí depende do segmento, tem cada segmento envolve um tema. Essa questão a gente precisa tomar cuidado, porque é a parte mais delicada, que é o mapeamento que o doutor falou no início. Essa é a parte mais delicada, porque se a gente fizer muito superficial, é como se a gente não tivesse feito nada. E os documentos que a gente levanta e produz nessa fase do mapeamento, que é a equipe de projetos, equipe de compliance, equipe de negócios, vai fazer, que vão ser o subsídio para o jurídico depois numa situação de defesa. Então, essas questões precisam ser consideradas, até no fechamento de formulários, porque o jurídico tem que estar à vontade com os documentos, porque senão, na hora de uma defesa, fica faltando subsídio, né? Não sei se todos concordam comigo, mas além de TI e direito, precisa das equipes de compliance, processos e projetos. Agora, e assim, só uma complementação, quando a gente fala de compliance, né,
O compliance, ele funciona na teoria, né? Mas ele também tem que funcionar na prática. Então, assim, não adianta você ter uma política de segurança da informação, de boas práticas, disso e daquilo, só que você não dá treinamento para os seus funcionários, entendeu? Ele chega no computador do escritório e acessa um e-mail de um destinatário, de um remetente que ele não conhece, ou baixa conteúdos de sites maliciosos. Então, assim, os funcionários, o compliance, ele está no dia a dia, certo? Você tem que pensar nas boas práticas do funcionário. E outra coisa, o exemplo da alta gestão também. Porque eu já vi casos de que todos os funcionários, beleza, a empresa estava em compliance, tinha política de segurança da informação, tinha tudo. Só que o diretor, para ele não se aplicavam as regras. E outra coisa, segurança da informação, proteção de dados, privacidade, é o dia a dia. Dando um exemplo aqui muito prático, um hacker não poderia se importar mais se sua empresa está em compliance ou não. Entendeu? Então, assim, as boas práticas ela é muito importante. E o treinamento dos funcionários, conscientização, né? Era só esse complemento. Agora, doutora Daniela, antes de você, o doutor Bruno já havia pedido aqui no chat também para fazer uma pergunta. Então, doutor Bruno, estou abrindo aí abre o seu som para fazer a sua pergunta. Olá, boa noite, parabéns, doutora Roseli, doutor Leandro, doutor Matheus. Perfeita explanação. Gostei muito da parte que o doutor Matheus falou sobre criptografia. Me fez lembrar de blockchain, me fez lembrar que daqui a algum tempo nossa moeda vai ser toda digital, até mesmo a parte do cartão de crédito, que já é digital já. A moeda é uma ficção jurídica. É muito bem lembrado que a criptografia é a principal ferramenta de proteção de dados. Mas, além da cybercultura, né, as pessoas entenderem que os dados estão aí, os dados valem mais do que petróleo, os dados são minerados e manipulam a população, até a opinião pública, no caso agora das eleições. Eu gostaria de saber do Dr. Matheus, eu achei muito interessante aquele site de segurança de senha, qual é o site, né? E qual que é a dica aí para ter uma senha segura? Eu passei o site ali para vocês testarem a senha de vocês, né? Primeiro de tudo, interessante que o doutor Bruno falou, né? Lembrando que ele veio lá de Minas Gerais só para assistir a palestra, né? Ele é meu colega lá da Comissão de Direito Digital lá de Minas, né? E, assim, o blockchain é muito interessante porque as pessoas começaram a prestar atenção no blockchain e no Bitcoin concomitantemente, né? Porque o Bitcoin revolucionou a maneira como o blockchain era utilizado, porque o blockchain já existia, se eu não me engano, uns 20 anos antes do Bitcoin, e o Bitcoin não foi a primeira moeda digital, tá? Existia, acho que a primeira moeda digital surgiu, se eu não me engano, em 1997, agora eu não lembro a data especificamente, tá? Mas não eram novidades. Por que depois, seria até interessante, né, se vocês quiserem, a gente fazer uma palestra sobre blockchain, eu estudo blockchain também, né, mas falando sobre a importância da senha segura, né, como ter uma senha segura, depois eu procuro aqui, tem um vídeo muito interessante, se eu não me engano é do Nick BR, que é o melhor método para você ter senhas seguras. Porque o que acontece?
uma vez eu fui numa conferência sobre perícia forense em dispositivos móveis, né? E os caras lá, né, os palestrantes, eles mostraram, eles desenvolveram, e é muito simples o que eles desenvolveram. Depois eu fiz na minha casa, né? Eu estudo programação também, Python, e eles desenvolveram não sei se vocês conhecem aqui, mas quando vazam dados e tudo mais, senhas, né? Geralmente as senhas não vazam em texto plano, né? Elas vazam o hash criptográfico. E eles desenvolveram um banco de dados lá que ficava testando o hash criptográfico. E o que acontece? A pessoa, vamos supor, hoje em dia, todo mundo tem, por exemplo, Instagram, Facebook, LinkedIn e Hotmail. E, geralmente, as pessoas usam a mesma senha. O que acontece? Vamos supor que vazaram as senhas do LinkedIn. O que eles fazem? Eles pegam uma ferramenta e eles ficam tentando aquelas senhas e aqueles e-mails que vazaram em vários serviços da internet. E a grande maioria das pessoas usam as senhas iguais. Só que é muito difícil a gente ficar decorando senhas seguras para todos os serviços que a gente usa. Então, qual é o indicado? É a gente usar um padrão seguro e a gente mudar de acordo com o serviço apenas. A senha, a ideia da senha vai ser sempre a mesma. O que vai mudar é apenas a ideia do serviço. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor o nome, o Bruno Prado, por exemplo, né? Vamos supor que ele vai usar o Facebook, né? Então ele pega lá e escreve Face, aí Bruno, em vez do O, ele coloca 0. Em vez do B, ele coloca o cifrão. Ele escreve Face, Bruno, desse jeito que eu falei, Book e a data de nascimento dele. Por exemplo, 2000. Ele tem só 20 anos, né? O que vai mudar? Se ele for usar essa senha para o Instagram, vai ser Insta Bruno Gran 2020. LinkedIn Bruno in 2020. Assim vai. Então, você vai ter, basicamente, a mesma senha, só que diferente e com padrão seguro. Muitos caracteres, letras minúsculas, maiúsculas, números e caracteres especiais. Essa é a ideia de uma senha segura, né? Doutor Leandro, doutora Roseli, querem fazer alguma consideração? Não, só queria complementar o que o Matheus colocou. Hoje existe um programa, até um aplicativo da Mozilla, chamado Lockwise. O Lockwise, ele faz o quê? Ele cria essas senhas, tá? Ele vai gerar, na verdade, para você, hoje, para quem, por exemplo, usa o Firefox, ele já tem esse próprio mecanismo que ele vai estar colocando a senha para você criar. Porque, assim, a gente sabe que tem essa questão das senhas, que tem as senhas fortes, mas a grande dificuldade realmente é a gente lembrar dessas senhas, porque a gente utiliza muitas coisas, muitos aplicativos, sites, enfim, senhas de banco, um monte de coisa. Então, para a gente conseguir lembrar, é humanamente possível. Então, eu, por exemplo, eu tenho no meu que eu uso o Lockwise, que para cada acesso que eu vou criar, que eu vou entrar, ele me gera uma senha diferente. Então, eu não corro o risco de esquecer e também é uma senha impossível, quase que impossível não digo, mas é difícil de se quebrar. Então, eu tenho sempre esse contato na palma do celular. Mas só para complementar o que o doutor Matheus colocou, que está perfeito. Doutora Roseli, quer fazer alguma consideração? Não, obrigada. Então, agora, nós temos algumas perguntas no chat, mas eu vou primeiro passar para a doutora Daniela, que ela levantou a mão para fazer a pergunta, e aí eu já vou para o chat, para as perguntas do chat. Doutora Daniela, a palavra com você para fazer a sua pergunta. Olá, boa noite. Doutora Roseli, sou sua fã, não preciso nem falar, né? Você é o máximo. Eu também sou. Eu queria... A minha pergunta Eu também sou.
Então, já que a gente vai Mas puxar eu o sou saco, mais. eu também sou também, tá? Eu sou mais. Vou puxar o saco dela, vou deixar ela vermelhinha. Vai sair briga, Não hein? posso competir com o Dr. Unanimidade. Matheus. Não briguem, não Unanimidade, briguem. vai sair briga. Amo todas vocês, todos vocês. Vocês moram no meu coração. A minha pergunta era com relação a essa senha de proteção, porque de 2015 para 2016 o meu computador foi invadido e eu perdi todos os documentos. E aí você pensa assim, nossa, perdeu, mas você consegue, né? Você pega tudo de volta. Eu recebi uma informação quando eu abri meu computador em janeiro para voltar a trabalhar por causa do recesso. E aí vinha um negocinho escrito em inglês, eu falei, ai, que engraçado, eu acho que é vírus. Eu olhava aquilo, eu falei, quer saber, isso não sai da tela, tá mandando eu entrar num outro lugar, eu não sou boba, não vou entrar nesse outro lugar. Aí liguei para o menino que cuidava do computador, ele falou, Dani, tá escrito alguma coisa de Bitcoin? Eu falei, tá. Aí, mas eu sou muito esperta, eu não apertei nada aqui. Aí ele chegou no escritório e falou que era um pedido de resgate dos meus documentos. E aí, para quem me conhece, imagina como eu fiquei, né? Feliz, tranquila, alegre. E a minha vontade era pegar e conseguir mandar um dedão do meio para o cara que tinha feito aquilo, porque aquilo era tudo propriedade intelectual minha, e aí eu não tinha para quem mandar. E o rapaz da internet que veio arrumar o computador, porque aí teve que reformatar, ele falou, Dani, não tem retorno. Aí eu falei, quer saber? Quanto é que ele quer? 5 mil? Então, eu não consigo mandar ele enfiar nada em lugar nenhum? Tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um final de semana em Serra Negra. E fui com a minha família e passei o final com aqueles mesmos 5 mil. Lógico que eu parcelei, né? Porque sabe que vocês falaram de valores, dinheiro fictício, isso retrata honorários de advogado, né? É dinheiro fictício, né? Que a gente acha que tem e nunca está lá. Mas aí, assim, nessa situação, o que a gente faz? Como que eu faço para impedir que uma pessoa dessas, porque a menina falou, eles são procurados até pelo Interpol, isso é uma loucura. Aí eu falei, nossa, que alegria, justo o meu computador, daquele ano que eu tive todas as defesas do mundo para fazer, e aí iniciar manifestações. A sorte é que estava tudo impresso. Mas e aí, o que a gente faz? Chora, sempre chora? Como funciona isso? Assim, primeiro de tudo, né? Por isso a importância do backup, né? Porque eu, por exemplo, se o meu computador pegar fogo agora, né? Eu tenho tudo em backup, tenho tudo. E a gente, quando a gente fala em backup, né? A gente fala em redundância. Então, assim, eu tenho backup em 3, 4 lugares, tanto em mídias físicas como em nuvem, certo? Sobre o resgate, não necessariamente precisa ser um cara com muito conhecimento, né? O nome disso é ransomware, né? O sequestro de dados. O que eles fazem? Eles criptografam teus dados, certo? E como computacional, quando a gente fala em segurança da informação, nada é impossível, mas a gente fala em computacionalmente impossível. Computacionalmente impossível é computacionalmente impossível você quebrar a criptografia. Então, assim, se ele não te der a chave, você não vai conseguir descriptografar aquilo, né? Haja visto o caso do Daniel Dantas, né? Que ele quando ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, até hoje não conseguiram descriptografar, né? Os dispositivos dele, né? Nem o FBI conseguiu, porque é assim, é computacionalmente impossível mesmo.
Então, se você sofreu ransomware, você pode pagar, né? É uma possibilidade, você pode pagar, mas não é aconselhável, porque na grande maioria das vezes eles não devolvem teus dados, né? Eles não te dão a chave de descriptografia. E assim, se proteger é aquilo que eu falei no começo. Boas práticas, não acessar links maliciosos, cuidado com pendrive, cuidado com arquivos, com PDF, com e-mail de remetentes desconhecidos, né? O maior segredo é na prevenção. E assim, vamos supor que isso aconteça. Se você tem todos os teus arquivos criptografados, você já não teria o medo de que aqueles dados se espalhassem, né? Porque, vamos supor, a gente às vezes guarda foto de família no computador, coisas que não interessam a ninguém. Se aquilo vaza, mesmo que por diversão, né, do criminoso, por puro envergonhamento da pessoa, qualquer tipo de intenção que ela tenha, né, ele já não vai conseguir ter esse efeito, sabe? Porque vai estar tudo criptografado. Ele vai jogar a criptografia dele por cima, você não vai conseguir recuperar, mas ele não vai conseguir fazer uso daquelas informações para te chantagear, ou para te envergonhar, ou para qualquer coisa que seja, né? Mas a melhor tática é a prevenção. E senhas seguras do teu Wi-Fi. Se você usa celular, se o teu celular é um pouco mais novo, ele tem a biometria, não conectar em Wi-Fi públicos, que é perigoso pra caramba, né? Então, é isso. A dica maior é sempre boas práticas. E deixa eu só aproveitar a pergunta da doutora Daniela, que o doutor Eduardo Brena, né, ele perguntou se existem formas gratuitas ou baratas para os pequenos implementarem essa segurança dos dados. Existem. Os melhores softwares de segurança, os melhores softwares de criptografia são os gratuitos, certo? Porque são justamente os softwares que são auditáveis, né? Que os especialistas em segurança eles conseguem verificar o código-fonte, se o programa faz o que ele promete, qual é a segurança da criptografia dele. Tanto inclusive, utilizando o exemplo que eu dei do Daniel Dantas, ele usou um programa gratuito para criptografar, e nem o FBI conseguiu descriptografar. Então, existem soluções gratuitas, né? E fica aí a dica. Existem profissionais que conseguem recuperar dados, né, do disco. Eu, por exemplo, faço esse tipo de serviço, né, caso haja o interesse. Leandro, alguma consideração? Não, na verdade, isso é bem isso que o Dr. Matheus colocou. Acho que, assim, a grande dificuldade quando a gente lida com proteção de dados é custo, né? Porque hoje em dia todos esses softwares, a maioria deles é tudo gratuito, é tudo pago, né? Então, assim, é difícil para o advogado, por exemplo, trabalhar com isso, né? Porque é um custo altíssimo. Mas o Dr. Matheus colocou bem. A única só, eu acrescento assim, vou fazer merchandising, mas acho que é legal. A D-Link, que é uma empresa que trabalha com essa parte de roteadores, né, que trabalha com essa parte de internet, eles lançaram no mercado, se eu não me engano, acho que no final de 2020, um roteador chamado D-Link, né, DIR 2680. Ele faz o quê? Ele trabalha com o McAfee, que é um antivírus, e ele protege as conexões que a pessoa tem dentro desse... já está ali conectada. Então, por exemplo, a pessoa quer acessar uma empresa, a pessoa quer acessar um site pornográfico, por exemplo. A empresa, tendo ali as barreiras, a empresa consegue barrar... final de 2020, não, desculpa. Final de 2019, perdão. A empresa consegue barrar esse tipo de coisa. Então, assim, é um aparelho que é simples, um roteador hoje todos nós
conseguimos ter aí no escritório, nas casas, enfim, em todos os locais. E realmente o grande segredo é realmente se proteger. Antivírus sempre atualizados, máquinas também, sistemas operacionais. Infelizmente, a Microsoft disponibilizou um estudo que hoje ainda, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem as suas máquinas legalizadas, com licenças, né, de Windows, de Office, de programas de forma geral. A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tem a cultura de estar usando de produtos piratas, né, programas piratas. Então, tudo isso é uma forma de você estar coibindo que esse tipo de pessoas consigam levar seus dados. Até achei legal que o doutor Cristiano, acho que é o doutor Cristiano que colocou, o HD externo, que é uma coisa simples, que você consegue também estar colocando esses dados. Eu também tenho o mesmo pensamento do doutor Matheus. No escritório, tenho todas as minhas máquinas, tanto de forma física, eu tenho também na nuvem, eu tenho no HD externo, porque é sempre assim, quando você mais precisa, infelizmente, a máquina deixa você na mão, e aí você precisa dessa informação e você não tem como acessar. Doutora Roseli, quer fazer alguma consideração? Eu acho que o doutor Matheus, o doutor Leandro já falaram bastante, deram bastante dica, bastante saídas para vocês, existem muito mais, né? Principalmente o que o Matheus falou, que é a prevenção, aliado ao HD externo, a criptografia, um bom antivírus, tanto no celular quanto nos computadores, nos PCs, né? E nos notebooks. Então, eu não tenho mais algo que acrescentar, só agradecer a TS, a todos vocês. Peraí, doutora Roseli, que eu acho que tem algumas perguntas aqui no bate-papo aí. Desculpa. Então, a gente tem aqui... Eu achei que você já... Não, as considerações que eu quis dizer com relação ao assunto que eles estavam... A gente ainda tem um tempinho ainda, doutora Roseli. Desculpa. Imagina. A gente aqui, a doutora Heloísa, está falando grata pelas explanações, estão sendo muito esclarecedoras, parabéns. Doutora Roseli deu parabéns para o doutor Matheus, parabéns para o doutor Leandro. O doutor Eduardo, show, Roseli, Leandro e Matheus. O doutor Cristiano, eu acho que já foi respondida a pergunta dele. Na prática, o que um escritório de advocacia tem que fazer para proteger os documentos, certidões e fotos de clientes? Eu acredito que, com essa resposta que vocês acabaram, né, de expor, acaba sendo a resposta a ele, né? Pode fazer suas Deixa eu complementar, doutora Fabiola, só porque acho que acabou passando batido, né, só para responder ao doutor Cristiano. O grande segredo no escritório de advocacia, né, é você ter, na verdade, estabelecer uma política interna para que você possa ter o controle, né, dos dados, né, uma estrutura. Então, eu vou dar, por exemplo, o meu escritório, né? A gente tem um servidor que a gente tem as informações lá, e esse servidor é um servidor físico, tá? É um servidor que a gente tem tudo, ele não está ligado na internet, ele está ligado somente lá no escritório, tá? De uma forma solitária, vamos por assim, e tudo que é nosso, de peças processuais, de fotos de clientes, de informações dadas aí como sigilosas, ficam armazenadas naquele servidor. E aí, futuramente, a gente acaba passando esses arquivos de forma criptografada para a nuvem do escritório, que fica fora. Então, se eu quiser também acessar isso, por exemplo, aqui da minha casa, eu consigo. Eu tenho que entrar no sistema do escritório, com o meu login, com a minha senha, e aí eu consigo puxar essas informações para cá. Na prática, é um pouco difícil? É um pouco difícil, até porque, assim, no começo, aí eu vou, né, uma confissão. No começo, a gente teve um pouco de dificuldade em colocar esse sistema no ar. Por quê? Porque é difícil para o advogado, né, ter esse controle. A gente, na verdade, agora, né, assim, de alguns anos para cá, a gente está começando a ter um maior número de processos digitais. Então, hoje a gente já trabalha, por exemplo, com mídias digitais, né, com provas digitais. Então, hoje, para o advogado, está sendo assim mais convidativo, por assim, né, mais fácil de lidar com a parte tecnológica.
antigamente não se tinha, era tudo realmente no papel. Você ia até o cartório, não que hoje não tem, né? Você ainda vai no cartório para fazer aí avisar, né, a parte que você deixou lá um pendrive, por exemplo, com as informações. Mas era mais ou menos assim que funcionava. Então, acho que dessa parte do escritório de advocacia é ter realmente esse controle. Então, a gente tem lá no escritório assim, dessa forma, e a gente tem todo esse controle de informações. Então, um e-mail realmente criptografado que ofereça, né, essa segurança. Então, a gente tem essa confirmação de que enviou as mensagens para o cliente recebeu, tem essa hash aí que faça o que foi enviado, os documentos que foram enviados, tudo uma segurança que o advogado tem que ter hoje em dia para poder estar trabalhando aí de uma forma digital. Aqui o doutor Eduardo, a pergunta do doutor Eduardo Brena já foi respondida, o doutor Matheus acabou emendando, porque o assunto já estava em pauta, então acabou respondendo. O doutor Bruno Matheus... tem uma pergunta. Quem? Doutor Bruno tem uma pergunta. Pode fazer, doutor Bruno. Oi. Estão me escutando? Ok, Valde. O que eu penso é o seguinte, que antes o advogado ele usava o papel, a caneta, a máquina de escrever, e depois ele usa o computador. E depois o processo passa a ser digital. E aí, hoje, os arquivos estão na nuvem, a assinatura hoje é o token. E a gente tem uma língua antes que é o latim, né? O advogado ele baseia na história, usa costumes, o latim, e agora o advogado ele está sendo obrigado a aprender o mundo digital, termo em inglês, segurança de dados, é uma ferramenta de trabalho para o advogado. Então, advogado de qualquer área, aprender LGBT é só a lei de dados. Agora, aprender a tecnologia, os conceitos mínimos é muito importante. E o impacto da LGPD na advocacia é uma simples ficha, né? Manual, se isso for vazado, a lei de dados ela assegura isso. E eu acredito que as comissões, as instituições, elas têm que dar esse suporte aos advogados, e o advogado também tem que replicar isso, porque as pessoas ainda estão engatinhando, e eu vejo muitos escritórios grandes, né, minerando dados, fazendo jurimetria, compilando informações, porque a lei não abrange. E eu gostaria de saber do doutor Leandro, doutor Matheus, doutora Roseli, sobre essa mineração de dados, né? Essas análises quantitativas de grandes escritórios na advocacia e os pequenos advogados sem acesso a isso. Posso começar? Pode, vai lá. Posso? Então, na verdade, esse cenário está mudando, né? O que acontece? Tudo que é novo é caro. Tudo que é novo é caro. Assim como era o celular há 20 anos atrás, né? Era o preço de um carro. Hoje em dia isso está mudando um pouco, essa questão da inteligência artificial, da mineração de dados, né? Existem serviços que hoje em dia você consegue desenvolver uma aplicação baseada em deep learning, machine learning, e a partir de ferramentas prontas, entendeu? Claro, isso exige conhecimento técnico, certo? Mas, assim, existe um movimento crescente em relação a isso, né? Não vai ficar relegado aos grandes escritórios. Escritórios pequenos,
também vão ter acesso a isso, né? Eu vou dar um exemplo prático meu, né? Além de advogado, eu tenho formação na área de TI, né? Eu estudo programação, segurança da informação, e junto com um amigo da área de ciência de dados, né, a gente está desenvolvendo uma ferramenta justamente voltada para isso, né? Qual a ideia? Fazer essa mineração de dados, né, voltados para uma área específica e conseguir aplicar isso numa inteligência artificial a partir do momento a partir da interação com o advogado, né? Porque, assim, aproveitando a pergunta do Dr. Bruno, eu já vou emendar aqui numa pergunta que muitos advogados fazem, né? A advocacia clássica, a advocacia vai morrer. Não vai morrer, a advocacia clássica vai, né? Os advogados vão focar mais em produzir conteúdo técnico, né, do que serviços repetitivos, administrativos e tudo mais. Isso tudo vai ser relegado ao robô, né? E a advocacia vai se reinventar justamente por causa disso, por causa de inteligência artificial, machine learning, robôs de mineração de dados, né? Tem toda essas consequências, mas acredito que daqui a pouquíssimo tempo isso vai ser tão acessível quanto é o celular hoje em dia, né? Mas eu acho que tem esse medo dos advogados pequenos ficarem relegados, né? Do mesmo jeito que existia com acesso ao celular antigamente, fazendo um paralelo aqui. O doutor Matheus colocou aqui no bate-papo o site, né, para a gente fazer teste da senha. A doutora Luziana Chapin está falando, palestra maravilhosa, parabéns, doutora Roseli, doutor Matheus e doutor Leandro. Ele aqui, o Bruno pediu para fazer uma pergunta. Aqui já foi feito o comentário. Só complementar, doutora Fabiola, a pergunta do doutor Bruno. Hoje a gente está entrando, né, no que a gente chama de advocacia 4.0, tá? Que é bem isso que o doutor Matheus colocou. Quando a gente fala de inteligência artificial, tá, hoje é uma coisa recente, tá? Os tribunais, por exemplo, o tribunal aqui, o TJ, trabalhar com essa questão da inteligência artificial. Então, qual é a ideia, né, que o tribunal tem? De colocar que recursos, né, que sejam os recursos repetitivos, seja julgado de uma forma mais rápida, por meio dessa inteligência artificial. Os escritórios de advocacia, claro, o advogado, como profissional, ele tem sempre que estar estudando, ele tem sempre que estar se aprimorando aí com as novas medidas, né, que o direito é dinâmico, né, é uma ciência dinâmica. Então, a gente tem sempre que estar aí à frente, né, dessas situações que vão acontecendo. Mas, basicamente, uma inteligência artificial você consegue montar no escritório de uma forma simples. A inteligência artificial, na verdade, você tem que ter um banco de dados com as informações que você tem. Então, por exemplo, no escritório, você tem um escritório de advocacia com 20 anos. Você criou já nesses 20 anos uma estrutura de peças, de processos, de um monte de coisa. Então, você precisa, na verdade, acessar isso. É claro que o profissional do direito, ele não tem isso. E realmente os profissionais de TI, que montam realmente o software, vão precisar. Mas eu vou dar, por exemplo, o escritório. Eu faço muito condominial no escritório. O meu pai mexe com SAP, que é uma ferramenta, um tipo de programa. Ele criou para mim no escritório uma planilha no Excel, onde eu consigo colocar todas as informações que eu preciso. Eu fui colocando as ideias para o meu pai foi criando. Então, é uma coisa que não é tão difícil, porque geralmente o advogado, né, ou o empresário, né, ele quando ouve inteligência artificial, ele pensa, cara, eu vou ter que colocar uma coisa que vai me custar uma fortuna, que vai me custar
tubos aí e eu não sei se vou ter essa eficácia. E é uma coisa que é simples, a gente, na verdade, não tem essa dificuldade. Então, é realmente um caso de se conversar, é um projeto, então é um caso de se conversar com os profissionais adequados para que isso seja colocado. Mas o mais importante é que o profissional, seja ele do direito ou não, ele tem que ter a cultura de sempre estar se atualizando. Aqui o doutor Eduardo perguntou quais seriam os softwares e o Matheus colocou para a gente aqui sobre os softwares. A doutora Jacira também está parabenizando, doutora Roseli, doutor Leandro e doutor Matheus. Doutora Heloísa, mais uma vez, agradeceu a palestra. A doutora Daniela falou que agora adorou as explicações, vai rever os conceitos quanto aos meios de utilização, com certeza, né, doutora Daniela? Ninguém leva um susto ao abrir o computador em pleno janeiro e ter uma mensagem dessa, né? Doutora Fabiola, aí no caso a dúvida da doutora Daniela, até uma dica que eu deixo, geralmente eu passo isso até para os meus amigos. Nós não temos a cultura de, por exemplo, do celular, de quando a gente vai vender o aparelho, né, a gente formatar o aparelho para passar ele para frente. Infelizmente, é uma cultura que nós não temos. Então, muitas das vezes, as pessoas têm acesso às nossas informações dessa forma. Então, uma dica que eu deixo para todo mundo computador, ou até que o celular hoje em dia é o computador portátil nosso, né? Hoje a vida nossa está dentro de um celular. É formatar esse celular antes de poder passar ele adiante, porque a simples desinstalação de um app, né, de um aplicativo, ele não apaga, né, os dados do celular. Hoje a gente sabe que com um simples software ele consegue recuperar essas informações. Então, é uma dica aí que eu deixo, que as pessoas tenham essa cultura, né, de passar. É uma informação, como a gente vai vender um carro, a gente vai vender algum bem nosso, a gente tem esse cuidado, né, de passar ele da melhor forma possível, né, de que a pessoa que vai receber não tenha essas informações. Então, aí também é uma dica que eu deixo, que infelizmente, as pessoas, pelo que eu vejo, as pessoas não têm essa cultura. Então... Só para complementar, em relação ao computador, a simples formatação não apaga totalmente os dados, tá? Exige que seja feita a sobrescrição dos dados, que é a exclusão segura, né? Porque o simples ato de formatar, você consegue recuperar os dados, é muito simples isso, aliás. Só para complementar. Então, agora eu peço, nós já estamos indo para 1h30 de palestra, eu peço, vamos fazer na ordem, que foi a inicial. Doutora Roseli, suas considerações finais, por favor. Agora chegou o momento, né? Então, gente, eu queria agradecer a TS pela oportunidade que nos deu de trazer essa palestra, esse assunto, que tão assim, distante, um pouco distante do nosso dia a dia, mas que, ao mesmo tempo, ele está se tornando, vai se tornar bastante presente, né? E agradecer a todos os meus amigos, os meus colegas que tiveram a paciência de nos ouvir e de nos assistir. Muito obrigada. Doutor Leandro, suas considerações finais? Eu realmente aí concordo com tudo que a doutora Roseli falou, né? Acho que agradecer realmente a oportunidade que a TES está nos proporcionando. Acho que é importante as pessoas terem conhecimento. Não se assustem, tá, gente? A gente imagina que é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente mostrou aí, tentou mostrar. Desculpa se eu falei um pouco rápido, a gente fica preocupado com o tempo, né, de falar. É um tema realmente extenso, então, desculpa aí se eu acabei falando rápido, mas só isso, realmente agradecer aí a oportunidade da ATS. Doutor Matheus, suas considerações? Queria agradecer, né, o convite. É um tema que eu vivo isso no dia a dia, né, o meu trabalho principal, né,
E muito interessante compartilhar isso, principalmente com pessoas fora da área, né? Porque a gente acaba... Eu tenho a visão do advogado e do profissional de TI, né? Mas é interessante ver a visão das pessoas que não estão nessa área, né? Muito legal, espero que hajam outras oportunidades. Queria agradecer a presença de todos, né? Muitas pessoas aqui que eu conheço, Dr. Bruno, doutora Carla, Vitória, Monísia, Dr. Eduardo Brena, que eu quero fazer o curso dele. Ele fez o meu, eu quero fazer o dele, né? A Carla, muito legal. E a doutora Luziana Chiapim também, que eu conheço pessoalmente, foi muito legal. Agradeço a paciência, né, e a presença de todas, que eu falo pra caramba. O Bruno, eu falei do Bruno. E que eu falo pra caramba, né? E por mim eu ficaria falando aqui até vocês cansarem. É isso aí, obrigado, gente. Eu acho que a doutora Daniela, a doutora Jacira, o doutor Bruno e o doutor Eduardo levantaram a mão, se eu não me engano. Não, eles estavam levantando a mão do anterior. Aqui, doutor Eduardo, agora eu vou falar um pouco dos nossos próximos eventos. Então, doutor Eduardo, se puder falar um pouquinho. Estou aqui. Pode falar, pessoal. doutor. Primeiro, eu quero agradecer, Roseli, fantástica, Matheus, Leandro, muito bom, assim, como a Roseli falou, são coisas tão dentro da nossa realidade, parece que a gente não está conectado, né? E por isso que eu sempre defendo, pessoal, vamos estar sempre abertos à inovação. Inovação pode ser uma coisa pequenininha ou uma coisa grande. Então, eu volto aí, agradeço a oportunidade da TS, fiquei muito feliz com todos vocês que me prestigiaram também na semana passada. A gente teve uma questão, resolvemos prorrogar as inscrições do nosso curso do Enchendo a Banca. Eu já mandei até o link para a Vanessa, porque a gente teve um pequeno problema, então prorrogamos até o dia 27, com as pessoas da ATS, os afiliados, com o mesmo desconto de 50%. Depois, eu não sei se a Fabíola vai disponibilizar para vocês. Eu estou, evidentemente, sempre à disposição para os amigos. 90% das pessoas que estão aqui são amigos. Tanto em função de esclarecer sobre o curso, como em função de quaisquer dúvidas, mesmo que vocês não tenham possibilidade para esse momento. O curso, eu vou repetir, ele é 100% online, então vai ficar disponível na plataforma para quando puder acessar. Eu já conversei com a Vanessa, que é também uma promoção especial para quem é da TS. Quem adquirir o curso, o seu sócio vai ganhar uma senha também para ele, para fazer o curso junto, tá? Para fazer tudo bem, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa simetria, e mantenho também o bônus de que a gente vai ter a mentoria em grupo, mas todos juntos, fazer um passo a passo aí, para acompanhar as pessoas, para que consigam obter os resultados que esperam, além do teste de análise de perfil comportamental. Então, vocês submetem o teste e vão fazer um bate-papo comigo para entender melhor como é que funciona, como se entender em função disso. Acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês. Muito obrigada, doutor Eduardo. O link a gente vai estar passando por e-mail para as pessoas. A nossa próximo encontro será agora quinta-feira, dia 23, às 20 horas. Nós estaremos com a palestra Finanças Pessoais e Investimentos para Advogados. O educador financeiro Dimitrios Asbestas estará com a gente falando um pouquinho sobre essa administração financeira. Na próxima terça-feira, dia 28 de julho, às 20 horas, nós teremos a facilitadora em constelação e pedagogia sistêmica, falando sobre ansiedade do trabalhador nos tempos de pandemia. E na quarta-feira, de manhã,
às 10 horas da manhã, nós temos a nossa reunião aberta do grupo de estudo, aonde somos coordenadores eu, o José Carlos e a doutora Manuela. Esse mês, o José Carlos está na coordenação do estudo e o tema será a jornada de trabalho do atleta de futebol. Esse semestre, nós vamos estar falando sobre a jornada de trabalho. Então, esse semestre a gente vai estar cada dia falando um pouquinho mais sobre a jornada de trabalho. Bem, gente, eu vou encerrando. Agradeço a todos que estiveram com a gente aqui, participando até esse horário. Foi um tema muito bom, muito importante para nós dos escritórios que estamos hoje nessa situação que não sabemos como proteger nossos dados. Temos muitas informações de clientes no computador. Então, realmente, foi uma palestra, assim, bem esclarecedora para a gente. Bom, gente, muito obrigada. Até quinta-feira, na nossa próxima palestra.